Estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Hoje é o nosso último tema sobre relacionamentos. Foi o que nós tratamos no mês de janeiro. No próximo mês nós vamos tratar algumas outras coisas no Ladies Walk. Eu queria começar a falar nesse vídeo. Nós vamos tratar um pouquinho sobre a pessoa certa, sobre o momento certo de se relacionar. E vamos lá então, né? Bom, durante esse tempo que eu tenho de igreja, eu tenho aprendido alguns princípios de relacionamento. Não são regras, não são coisas assim, na minha igreja não são coisas impostas, eu acho que é uma coisa bem legal. Mas são princípios que eu acho que a gente tem que prestar atenção sim quando a gente for se relacionar, principalmente quem quer um relacionamento conforme a vontade do Senhor, porque eu acredito muito que o que a palavra, né, a Bíblia nos diz, se nós obedecermos, nós vamos ter muitas bênçãos colhidas lá na frente. Então, por que não observar um pouquinho antes, né, as coisas para depois tomar algumas decisões e vivê-las, né? Para começar, alguns princípios, eu vou falar rapidinho de alguns princípios. A maioria que eu vou falar aqui tem embasamento bíblico, mas alguns vocês vão perceber que é a nossa própria lei que nos impõe. Mas eu espero que edifique você e você vai acabar identificando que a pessoa certa também vai estar envolvida nesses princípios. Primeiro, nós desejamos muito nos relacionar, nós desejamos estar com uma pessoa para amarmos e tal. Mas nós temos idade para isso? Todo cristão, eu acho que tem que observar que namoro é com foco em casamento. Namorar por namorar não é muito certo não, gente. Porque você se divertir, parece que você só tá fazendo um carinho na sua carne para você não ficar sozinho. O Senhor deseja muito mais para nós. E com base até em alguns posts anteriores, algumas coisas que a nossa carne deseja, nós só podemos dar depois de casados. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Namorar, a gente tem que ter um foco para casamento. Beleza, qual que é a idade que a gente tem que se casar? A nossa lei diz que com 18 anos nós podemos nos casar, a partir de 18 anos. Mas tem gente que tem 18 anos, mas não tem maturidade para um casamento. Porque casamento, querendo ou não, vai mudar completamente a sua vida. Você vai viver com uma pessoa com uma educação totalmente diferente. Você vai ter que cuidar de uma casa, seja limpando, né, cozinhando, ou seja até mantendo financeiramente. E aí, você está preparado para isso? Segundo, nós temos que nos preparar, né, sermos pessoas interessantes para as outras pessoas. Você não tem vontade de estudar, de fazer uma faculdade, de ter um diploma, não só por ter um diploma, mas pelo conhecimento? Como andam os seus estudos? Você deseja estudar mais ou para você tá tudo bem, você já terminou o seu ensino médio, tá tudo ok? Verifica isso, porque muitas vezes a gente fala, não, eu caso, depois eu faço isso, mas depois do casamento as coisas ficam um pouquinho mais complicadas por conta de tempo, porque antes, quando a gente tem uma vida de solteiro, normalmente a gente pode até ajudar a mãe em casa, mas naquela responsabilidade de cozinhar, de limpar, não, a gente faz para ajudar, mas a casa não é nossa responsabilidade. E aí, você deseja estudar mais? Ou para você tá tudo bem? Vai anotando aí, gente. E seu chamado? O Senhor também nos trata nisso. Tempo de espera é nós nos descobrirmos em Deus. Qual que é o seu chamado? O Senhor te chamou para quê? Para salvar vidas? Sim. Mas qual que é a sua aptidão? O que você deseja fazer no reino do Senhor? Ser líder de célula, ser missionário, ser alguém que cuida de rede social da igreja, né? Porque hoje em dia tá tão em evidência isso, que sim, é uma forma de evangelizar, mas qual que é o seu chamado? É pregar uma palavra? É evangelizar? Qual que é? Você já tem isso definido na sua vida? O seu pretendente também tem isso definido na sua vida? Anotado? Outro ponto, vida financeira. Não vivemos só de amor, gente. Infelizmente, né? Brincadeira.
Não se vive só de amor. Quando a gente casa, a gente tem uma casa para manter, nós temos contas para pagar, nós temos festas de casamento para fazer, não? E aí, como está a sua vida financeira? Você está trabalhando? Você está no emprego bom? Seu salário dá para bancar uma casa? Tá tudo ok? Essa questão cai principalmente, né, em cima dos meninos, porque nós sabemos que eles, né, que são os provedores do lar. Mas você, menina, não está excluída de não ajudar o seu esposo. Você é auxiliadora, não se esqueça disso. E aí, tá ganhando um bom salário, tá tudo ok, dá pra manter uma casa. Porque não é só manter uma casa, você vai querer sair, vai jantar fora, passear, né? Aqueles presentinhos de vez em quando também fazem bem. E aí, você tá pronto pra isso? Mais um ponto ser notado, gente. Quarto ponto que eu queria falar, a vida espiritual. Eu acho que dos princípios que eu tenho aprendido é um dos pontos mais fortes que eu vejo. Não tem como manter um relacionamento vivo se nós não estamos em relacionamento com Deus. Estar com Deus nos faz ver as coisas diferentes, nos faz ver além e nos faz ter fé que as coisas mudam, que as coisas acontecem. E aí, como está o seu relacionamento com o Senhor? O relacionamento, segundo o coração do Senhor, não é um relacionamento a dois, mas é um relacionamento a três. E aí? E não adianta me falar que depois eu vou ter relacionamento com Deus. Não. O relacionamento do Senhor tem com Deus, né? Tem que começar antes de um relacionamento com uma pessoa. Então, se relacione com Deus, queira saber o desejo dele para o seu coração, viva, né, com ele todos os dias, busque a face dele, tenha experiências com Deus para você se fortalecer, porque você leva isso para o seu casamento, né? Você leva isso e vive isso no seu casamento de uma forma linda, é algo a acrescentar, né? O Senhor despeja muito mais ainda num casamento. Então, viva um relacionamento com o Senhor, para que você viva um relacionamento no casamento com o Senhor também, né? Para que Deus não se perca no seu relacionamento.